E olha só, tem chovido bastante nas principais áreas de produção de café arábica do Brasil. Mas o que isso significa na prática? Essa chuva, essa precipitação acaba com o problema que a gente vem observando nos últimos 3 anos? É isso que a gente vai entender agora junto com a Fundação Procafé, que está monitorando semana após semana esse excedente hídrico que já atinge o sul de Minas, o Triângulo Mineiro e também a Alta Mogiana. Para conversar com a gente aqui então e explicar qual é o cenário atual da principal área de produção arábica do mundo, eu convido aqui para conversar com a gente o Rodrigo Naves Paiva. O Rodrigo, ele é engenheiro agrônomo da Fundação Procafé. Rodrigo, seja bem-vindo ao NA. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Rodrigo, a gente tem acompanhado alguns relatos dos produtores, inclusive nos informativos da Procafé, que a chuva ela está acontecendo, inclusive em excesso em alguns pontos. Eu queria que você trouxesse para a gente as informações mais atualizadas, então. Sim, a gente tem algumas estações aqui na região do sul de Minas, a exemplo de Varginha, Carmo de Minas, Boa Esperança e Muzambinho. Para vocês terem uma noção, a média de chuva de janeiro, o normal é chover em torno de 250 milímetros. Esse ano, agora em janeiro de 2023, choveu aproximadamente 500 milímetros, né? Além disso, também, a temperatura média normal do sul de Minas, aqui né, no período de janeiro, seria 22,4. Esse ano, com esse volume maior, mais dias nublado, maior precipitação, a temperatura também ficou 20,7 graus. Então, 1,5 grau, 1,7 graus abaixo da média, né? Com relação ao armazenamento de água no solo, está excelente, o armazenamento está praticamente completo, e também devido a esse maior volume de chuva, foi gerado um excedente hídrico, né, que é essa água que acaba ela não infiltrando mais, devido ao solo estar na sua capacidade máxima de campo, ele acaba escorrendo, né, para os lençóis, para as represas, para os riachos aqui da região. Isso aqui também não só ocorreu na região do sul de Minas, mas a gente também tem relatos das estações do Triângulo Mineiro, onde lá também a precipitação foi acima da média. Nas estações de Araxá, Patrocínio e Araguari, o normal era chover em torno de 260, 270 milímetros, choveu 445 milímetros. A temperatura também ficou 1 grau abaixo da média, o normal seria 22,2, deu 21 graus e meio. O armazenamento de água também está completo naquela região e também foi gerado um excedente hídrico. E também temos a estação na Alta Mogiana, em Franca, onde a gente também detectou que o normal seria uma precipitação de 330. Em janeiro, a gente teve um volume de chuva de 650 milímetros. Então, foi bastante chuva para aquela região. A temperatura também, da mesma maneira que na nossa região, o normal seria 23,1 graus em Franca, deu 21 graus e meio, né? O armazenamento também está completo naquela região, e com esse volume maior de chuva foi gerado um excedente hídrico de 560 milímetros para aquela região. Rodrigo, esse excedente de chuva, ele significa que os problemas, eles cessaram ou a gente precisa continuar monitorando? Então, a gente precisa monitorar, Virginia, principalmente porque se a gente pegar aqui no sul de Minas, o que choveu, o normal para a nossa região é chover em torno de 1.400 milímetros no ano, né? Então, aqui praticamente já choveu 500 milímetros. Então, em torno de 35, né, 36% do esperado já choveu em janeiro. Eu peguei os dados hoje da estação de Varginha, aqui da Fazenda Experimental, e já choveu 250 milímetros. Então, se a gente somar o janeiro, 500, mais o fevereiro, que ainda não acabou, já com 250 milímetros, nós já estamos com volume dos 2 primeiros meses de 750 milímetros, que significa o quê? 50% da chuva do ano esperada já choveu praticamente em janeiro e até 23 dias de fevereiro. Rodrigo, daqui para frente, então, o que precisa acontecer para a gente não repetir o que aconteceu nesses últimos anos, né? Qual que é a condição de tempo ideal para que a safra, de fato, ela se consolide com uma leve recuperação e a gente começar a olhar para 2024 com mais otimismo? Então, com relação a essa safra agora que a gente vai colher, né, tá tudo mais ou menos dentro da normalidade, né? A exceção de algumas pragas e doenças que às vezes têm ocorrido nesse momento.
O produtor, às vezes, tem dificuldade de entrar na lavoura para realizar o manejo, né, de forma correta, devido a esses vários dias chuvosos. Mas, assim, em relação à granação, está ok. Em relação ao crescimento que vai projetar a safra de 2024, também, por enquanto, está tudo dentro da normalidade. O problema é que, como nos anos anteriores, principalmente nos anos 2021 e 2022, esse maior volume de chuva em janeiro, fevereiro, depois ocorreu o quê? Essas chuvas cessaram a partir de meados de março e só foram retornar lá para setembro, né? Final de setembro e início de outubro. Então, esse período muito extenso, sem chuva e às vezes em alguns momentos com temperaturas altas, a planta acaba estressando e naquele momento que ela precisa estar um pouco mais preparada para a florada, é o momento que ela está muito estressada, é onde a gente acaba tendo um baixo pegamento dessa florada e acaba projetando aí uma safra menor naquele ano seguinte. Então, pelo que a gente já viu, já choveu praticamente 50% do esperado. O que a gente espera é que essas chuvas se mantenham regulares, né? E que seja um ano chuvoso, né? Que seja um ano acima da média. Porque nesses últimos anos, quando ocorre esse volume maior em janeiro, fevereiro, lá na frente essa chuva acaba faltando e tendo esses problemas climáticos que a gente já está vivendo aí desde 2020 nas regiões cafeeiras. E, Rodrigo, essa questão de muitos dias sem janela de sol, com chuva constante, a gente tem recebido alguns relatos, me parece que ainda pontuais, de produtores com uma incidência maior de algumas doenças, não conseguindo fazer alguns tratos culturais, enfim. Nesse sentido, a Fundação Procafé também está monitorando essa situação? Sim, a gente também, né, nesses dados das estações sul de Minas, no Triângulo e na Mogiana, a gente faz as avaliações, né, de pragas e doenças, além de acompanhar a parte do crescimento fenológico da planta e o enfolhamento. O que a gente observa é que, como aqui a temperatura ficou 1 grau e meio aqui no sul de Minas, a ferrugem ainda está numa pressão mais baixa, né? A gente tem alguns relatos de áreas de foma, né? E praticamente com esse volume maior, a incidência de bicho mineiro também está bastante baixa. Já na região do Triângulo Mineiro, na estação de Araxá, a gente teve uma temperatura, foi mais baixa do que o normal, mas foi 1,5 graus acima daqui da região do sul de Minas, onde a gente já está com a infecção de ferrugem em torno de 10%, né? Lembrando que essas áreas nossas são áreas que não são tratadas, não recebem defensivos, para a gente acompanhar a evolução das doenças. Então, a infecção de foma também está um pouco mais forte lá na região do Triângulo. E na região da Mogiana, para vocês terem uma noção, a ferrugem de dezembro para janeiro, ela saiu de 6,5% de infecção, ela foi para 23,7% de infecção. Nas áreas esqueletadas também que a gente tem acompanhado, o índice de ferrugem está em torno de 20%. Então, essas condições, né, dessas temperaturas, umidade, molhamento foliar, acabam estimulando, né, e aumentando o nível de infecção de algumas doenças, principalmente ferrugem e foma. Então, o produtor ele deve ficar muito atento, né, e assim que ele tiver essa oportunidade de entrar na lavoura, fazer o manejo correto, né, de controle dessas doenças e pragas, né, além do cuidado aí com o controle do manejo do mato, né, principalmente nessa época aí que está com muita dificuldade de manejar, seria muito importante ele aproveitar essas janelas para fazer esse manejo e colocar o manejo dele em dia. Rodrigo, eu agradeço, viu, sua disponibilidade em vir conversar aqui com Notícias Agrícolas. Eu já deixo o convite aberto para você voltar no mês que vem para a gente acompanhar aí mensalmente, junto com a Fundação Procafé, a atualização aí do avanço do café arábica, para quem sabe a gente tem aí anos mais positivos, né, Rodrigo, na produção. Perfeito, Virginia. Estamos à disposição aqui da Fundação Procafé. Uma boa tarde a todos. Portanto, estivemos aqui então com o Rodrigo, ele falou em nome da Fundação Procafé, que vem acompanhando essas chuvas nas regiões de café arábica. A grande questão, de acordo com o Rodrigo, é que está chovendo de fato, como a gente vem relatando aqui no Notícias Agrícolas. Essa chuva ela já causa um excedente hídrico em algumas áreas. A Fundação Procafé monitora sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Alta Mogiana,
e todas essas áreas receberam volumes significativos de chuva, mas é daqui para frente a preocupação da Fundação Procafé, porque nos últimos 2 anos as chuvas nessas áreas também ficaram acima da média nesse período do ano, mas cessaram ali no mês de março, retornando apenas no mês de outubro, entre outubro e setembro. Isso preocupa bastante porque é justamente um período muito longo de estiagem, o que não poderia acontecer para a gente de fato ver aí então uma recuperação em 2024. A gente continua acompanhando de perto aqui a atualização da Fundação Procafé e trazendo para você continuar sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil. Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o NA continua, já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.